aleluia. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas por medo dos judeus as portas do lugar aonde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: a paz esteja convosco. Depois destas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem Jesus. Novamente Jesus disse: a paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. E depois de ter dito isso, soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem não os perdoardes, eles lhes serão retidos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Queridos irmãos e irmãs, hoje nós estamos celebrando Pentecostes e a palavra que Jesus, ele dirige aos seus discípulos, dirige a nós, a toda a sua igreja, é receber o Espírito Santo. É um convite que ele faz a todos nós. É necessário receber o Espírito Santo. Porque senão, o dom que Ele nos deu, nós perdemos. Porque durante esses 50 dias nós meditamos esse tempo pascal. A maior alegria que nós temos da ressurreição do Cristo é justamente o resgate que Ele faz a toda a humanidade. E a grandiosa graça que Ele nos dá, e o Padre falou isso várias vezes, de sermos filhos no Filho. Nós somos filhos de Deus. Essa é a maior graça que nós recebemos. Mas se nós não acolhermos o Espírito Santo, nós não chegamos ao entendimento disso. E aí nós corremos o risco de vivermos como filhos que, embora tenham os pais, não reconhecem, não percebem, não se sentem amados por Ele. A festa de Pentecostes é uma festa que já existia anteriormente. Uma festa que significava a oferenda da colheita, das primícias, do trigo. Depois ganhou um outro sentido também, que era onde o povo recebeu as tábuas dos mandamentos, a lei de Deus. Então é a festa da lei de Deus. Todos estavam reunidos. Os discípulos estavam à parte, fechados. E diz a palavra que eles estavam fechados por medo. Agora, meus irmãos, essa primeira festa, ela era de suma importância. Porque receber os mandamentos de Deus
é entender o caminho que o Senhor indica a cada um de nós. É belíssimo, e nós também conhecemos os mandamentos que por Ele foi nos dado. Mas uma coisa é ter um mandamento que me diz aquilo que eu devo fazer. Outra coisa é acolher dentro de nós o amor que me ajuda a viver aquilo que o mandamento me indicava. Entendem a diferença? E é por isso que Jeremias ele vai dizer que aquilo que foi escrito em tábuas de pedra, depois pelo Espírito seria escrito no nosso coração. É isso que nós celebramos no dia de hoje. Nós celebramos essa escritura de Deus que já não está mais fora como aquele que aponta um caminho a ser percorrido, que dá a direção, que diz o que tem que fazer, mas é acolher dentro de nós. Ele está agora em nós, impresso no nosso coração. É aquilo que nós cantávamos já no canto de entrada, o amor de Deus que foi derramado em nossos corações. E é só a partir desse amor que nós podemos de fato nos relacionar, que de fato nós podemos chegar àquilo que a festa de Pentecostes também representa, a festa da unidade. Por isso, ao longo dessa semana, nós fizemos a semana de oração pela união dos cristãos. Justamente por isso, porque quem é o unificador? O Espírito Santo. É aquele que santifica a cada um de nós, então santifica todas as partes, santifica todos os membros, é que é capaz de fazer com que esses membros estejam unidos. Às vezes nós temos um pouco de dificuldade de entender o que é unidade. Às vezes nós queremos uniformidade, queremos que todos sejam iguais. E não serve, não serve. É necessário que todos estejam inseridos no Cristo. E se nós estamos inseridos nele, embora diferentes, nós fazemos e formamos um único corpo. É isso que São Paulo está dizendo para nós nessa segunda leitura. Há uma diversidade de dons, mas é o mesmo Espírito. Há uma diversidade de ministérios, mas é um único Senhor. Agora, para entender isso, para colocar isso em prática, é necessário fazer uma experiência profunda do Espírito Santo. O Espírito Santo que está em nós, porque nós recebemos no nosso batismo, mas ele está em potência. E é necessário passar da potência ao ato. Ou seja, ele está, mas é necessário permitir com que ele atue. E quanto mais o Espírito Santo atua em mim, mais eu estou apto a estar unido aos meus irmãos. Se isso não acontece, se é só esforço humano, gera desgaste, gera cansaço. Alguns santos vão dizer que precisamos nos sentir apaixonados por Cristo. Porque se nós estamos apaixonados por Ele, então nós passamos por muitas situações, mas focamos naquilo que é essencial. E por mais que venham as dificuldades, elas são superadas, porque nós enxergamos o fim último. O fim último. Agora, meus irmãos, nós entendemos, somos frágeis. Os discípulos também, por isso estavam fechados, por isso tinham medo. E quantos medos não rondam o nosso coração? Quantos medos? Agora, como é que nós fazemos para vencer os medos? Santo Agostinho, ele vai dizer: se eu temo a Deus, não temo a mais nada. É esse o caminho. Nós temos muitos medos, porque nós não nos voltamos diante de Deus. Porque se nós nos colocássemos diante dele, tivéssemos em nós o temor de Deus, o temor santo, o desejo, de realizar a obra de Deus, ora, as outras coisas, elas se tornam todas secundárias, elas perdem a sua força. Os discípulos, eles tinham medo, nós também às vezes nos fechamos. Quantas pessoas vivem fechadas hoje? Não só nos condomínios, não só para defender os bens materiais, mas quantas pessoas estão fechadas em si mesmas, escondidas dentro
fugindo da própria realidade, não se aceitando, não se acolhendo, vivendo uma vida de culpa, é necessário o Espírito Santo para que possa levar lá no nosso interior a liberdade. E a primeira unidade que o Espírito Santo realiza é a unificação de nós mesmos, porque muitas vezes nós vivemos fragmentados, é como se fossem facetas da nossa vida. A mulher diz: eu sou aqui mãe, então como mãe ela interpreta um papel, depois ela é esposa, é um outro papel, depois é o trabalho, depois é isso e aquilo e vice-versa para o homem, cada um respondendo a uma situação, mas parece que todas essas realidades estão desconectadas, elas não estão unidas, não caminham juntas. É como se a mulher ela não pudesse ser mãe e esposa, tudo de uma forma una. Quem dá essa unidade é o Espírito Santo. É fazendo todas essas funções, todas essas atividades, partindo dele. É só ele que unifica. Uma pessoa equilibrada, a gente diz assim, é uma pessoa una, que aceita as suas forças, mas reconhece as suas misérias, que é aberta a ser corrigida, que acolhe o outro, que percebe a realidade que está em torno, não é obstinado na sua opinião, naquilo que pensa. Porque se você não muda, se você é obstinado na sua forma de pensar, se você é duro, não tem transformação. E é por isso que a gente cantava na sequência, de forma tão bonita, não é? Quem é que dobra o que é duro? É o Espírito Santo. É o Espírito Santo. Agora nós precisamos pedir, nós precisamos deixar com que Ele haja na nossa vida. Quando vem a frieza, o que nós precisamos fazer? É pedir o Espírito Santo. É só Ele que pode aquecer. Às vezes nós buscamos outras coisas, outras situações, outras pessoas, mas nós precisamos aprender a buscar o Espírito Santo. Está cansado? Para de reclamar, vai descansar. Aonde descanso? No Espírito Santo. É Ele que me traz a calma, é Ele que alivia as minhas dores, é Ele que cura as minhas feridas. Vocês entendem? Eu preciso entrar nesta dinâmica, senão o que vai acontecer? Eu vou perder a riqueza que o Senhor me confiou. Porque nós terminamos a sequência dizendo: dai em prêmio ao forte uma santa morte, alegria eterna. Agora o que é? Quem é o forte? O forte é aquele que permanece em Deus. Não é aquele que bate no peito pela sua arrogância ou que se põe sobre os outros, mas é aquele que reconhece que nada o homem pode sem o Espírito Santo, sem a sua ação. E é esse que vai ter a santa morte. Qual é a santa morte? É aquela que me leva ao encontro de Deus. É morrer para o céu, é morrer para a vida eterna, nascer para a vida eterna. E é por isso que ele diz, a alegria, esse vai ter a alegria. Então nós precisamos aprender do Espírito Santo, essas duas ações que ele faz. Primeiro, o que me santifica. Agora eu preciso buscar esse caminho, eu preciso querer, eu preciso permitir. Uma vez transformado no Espírito Santo, o que ele faz? Ele me impulsiona aos meus irmãos, ele me impulsiona a ajudar, ele me impulsiona a servir. Por isso que nós temos os carismas, os dons do Espírito Santo, que são dons para serem doados. Tanto é verdade que, por exemplo, uma pessoa que tem o dom da cura, que Deus usa para curar as pessoas, não cura-se a si mesmo, cura. É instrumento para o outro. Se nós entendêssemos isso, nós começaríamos a valorizar mais quem está do nosso lado e a ajudar com que esse irmão floresça para Deus, ou seja, viva a potência, colocando aquela potência em ato para o serviço da igreja. Agora, uma outra coisa para concluir essa homilia que é importante, não posso deixar de falar. Jesus, quando sopra
o Espírito Santo sobre os discípulos, ele os envia. E a primeira coisa que ele envia a fazer é perdoar os pecados. Entendam, meus irmãos, a igreja é lugar de perdão, a igreja é lugar de acolhida, a igreja é lugar de fraternidade, a igreja é lugar de unidade. Aqui não é lugar para dividir, ninguém está aqui para ser acusado, ninguém está aqui para ser pressionado pela culpa. Nós estamos aqui para descobrir e aprender de Deus essa liberdade. A igreja verdadeira não é aquela que põe muros, mas é aquela que abre portas, é aquela que cria ponte. Agora, a igreja não é só o espaço sagrado, a igreja somos cada um de nós. E por isso é importante nos perguntar: nós estamos agindo no Espírito ou nós estamos fechados no nosso medo? Na sua relação de trabalho, você age no medo ou você constrói pontes com aqueles que lá estão? Você age no Espírito. Na sua família, você se esconde, faz as coisas por obrigação, ou você se doa numa caridade que não é caridade amor humano, mas que é o amor que foi derramado nos nossos corações, e consciente disso, amo os meus. Porque se nós fizermos assim, nós vamos ter uma alegria profunda dentro de nós, e uma certeza de que a nossa vida não é à toa, que a nossa vida tem um valor, e que ser filho de Deus é a coisa mais bela que poderia e que pode acontecer na nossa vida, porque não existe nada depois de nos tornarmos filhos de Deus que pode nos dar mais alegria, mais felicidade do que este ato. Então, o que mais nós queremos? Casar te dá felicidade? Ter filhos te dá felicidade? Fazer coisas te dá felicidade? A verdadeira felicidade, ela já foi dada. Então, que hoje nós possamos, pela graça do Espírito Santo, tomar posse daquilo que nos foi confiado, acolher esse Espírito Santo e ser canal desse Espírito Santo para o mundo. O Senhor nos dá o Espírito Santo e nos envia. Que hoje nós possamos sair daqui com essa missão, aonde nós formos, aonde estivermos, que o Espírito Santo possa atuar em nós, não só estar conosco, porque ele está, isso é certo, mas que ele possa atuar, e para isso nós precisamos ser dóceis. E aí o povo pergunta: mas como é que eu faço para ser dócil? Reza. O caminho mais próximo para alcançar a docilidade é a oração. Quanto mais eu me coloco diante de Deus, mais eu conheço a sua voz, mais eu entendo e conheço quem Ele é, mais eu me descubro na minha pequenez. Então, com certeza, essa docilidade, ela acontece. E quando ela tem docilidade, o coração se alarga, cresce. E é por isso que eu posso dizer: eu amo este, mas depois surge um outro, e eu sou capaz de amar aquele outro sem deixar de amar esse. Percebam como o amor é inclusivo. É inclusivo. Quanto mais eu amo, mais eu sou capaz de amar e posso amar muito mais. É essa, a lei, e essa é a linguagem de Deus. Por isso que em Pentecostes todos entendem aquilo que é falado, mesmo quando não é a sua língua, porque a linguagem do amor se entende rápido, muito rápido, porque está unida a Deus. Peçamos a Deus essa graça, Temos tantas pessoas capacitadas, tão cheias de dons, mas se cada um guardar e enterrar isso, infelizmente nós não chegamos aonde poderíamos. Agora eu não posso fazer o outro se transformar, mas eu posso me transformar. E me transformando, com certeza, eu ajudo também aquele que está do meu lado. Ai, quanta coisa bonita, Quanta coisa bonita. Que o Espírito Santo dobre tudo aquilo que ainda é duro dentro de nós. Aqueles cantinhos, que vão gerando dificuldade. Mas se não for assim, eu não faço. Se não for do meu jeito, não quero. Senhor, manda o Teu Espírito Santo dobrar tudo isso que é duro e que ainda está em nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.